Esse texto, ele é um texto que ele dá uma interferência num diálogo em que Jesus ele começa a fazer, na verdade ele está na sequência de milagres que Jesus vinha fazendo, Jesus iniciando o seu ministério. Jesus já estava tinha voltado para Galiléia, tinha iniciado o seu ministério, tinha feito diversos milagres, a gente procura ver esse contexto, e ele fala da sua missão, fala do seu ministério em geral, né? E esses milagres que Jesus vinha operando antes desse fato aqui, vinham para garantir e mostrar que aquele que estava começando uma missão, aquele que estava começando o seu ministério, ele tinha autoridade para fazer e cumprir o seu propósito. Os milagres mostravam essa evidência, e a sua missão, ele vem depois, antes de um pouco desse texto, né, antes do contexto dos milagres, ele também explica a sua missão. Ele vai falar que a sua missão é para salvar, a sua missão foi até apresentada, foi revelada por João Batista, e João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele, por entre linhas, ele começa a se revelar como Salvador. E antes, no contexto desse momento aqui, desse diálogo aqui, Jesus ele tinha realizado os milagres da multiplicação dos pães. Ele estava naquela questão do deserto, tinha se retirado, tinha recebido a notícia da morte de João Batista, e Jesus se retira para um lugar mais reservado, e esse lugar, as multidões, onde seguiam a todo tempo. Então, quase que os textos dos evangelhos vão dizer isso também, que quase não tinha tempo para comer. Então todos, quando não uns, já tinha outros, sabendo lá na frente. Quando ele atravessava, os que estavam aqui e ficavam, já queriam dar um jeito de atravessar, e do outro lado já tinha gente do mar esperando. Então a notícia corria com velocidade. E nós vemos que aqui em torno da Galiléia, ele operando esses milagres, operando a multiplicação dos pães, a sua caminhada sobre o mar, né, acontece nesse episódio, um pouco depois. E aqui nesse momento ele está antecedendo a sua revelação como o pão da vida. Né? Então, assim, nós podemos também, dentro dessa perspectiva, entender também que a percepção que aquelas pessoas tinham, a expectativa que tinham em torno de Jesus, elas iniciavam a sua teologia pessoal. É o que a gente pode também perceber nos nossos dias, a diversidade de teologias em torno de Cristo. Pessoas pensando em se relacionar com Cristo de modo superficial, porque às vezes é entendido que Jesus é aquele ajudador, aquele possível gênio da lâmpada, que está pronto a realizar os nossos desejos, por mais pessoais que sejam, por mais particulares que sejam. Jesus é interessante relacionar com Ele, porque Ele vai estar pronto a nos abençoar. Então essa perspectiva, muitas das vezes, é enganosa, porque a missão de Jesus, ela não se resume a particularidades nossas da humanidade. Ela tem compromisso não com a superficialidade da nossa vida, mas com a essência da nossa vida, com a essência da humanidade. Então o comprometimento de Jesus, obrigado, o comprometimento de Jesus se dava com relação a algo que a gente muitas das vezes não estava com os olhos abertos, disposto a enxergar. Então esse texto nos leva a refletir
sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, nos leva a refletir qual é a nossa real motivação. Então, ressalta aqui uma pergunta: qual a verdadeira razão de buscarmos a Jesus Cristo? Pelo que Ele é, ou por nossas vontades, nossos desejos serem realizados por Ele? Ou será que Ele se revelou para atender essas nossas vontades em particular, ou seja, os nossos gostos pessoais e preferências e tudo mais, ou Ele se revelou para resolver o nosso problema essencial, que muitas das vezes até o homem desconhece? A pergunta ainda para, né? De onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou? A humanidade ainda pergunta sobre isso. E é sobre essas questões mais essenciais que Jesus veio tratar conosco. O que de fato é mais importante? A vontade de Deus ou a nossa própria vontade? Então, à luz desses textos que a gente leu, a gente fazendo aqui uma análise, uma consideração aqui, uma meditação sobre eles, não uma abordagem exaustiva aqui dos textos, mas a gente consegue aqui arrancar aqui algumas lições que nos trazem resposta para essas questões. Resposta porque nós, para realmente centralizar a nossa e descobrir qual é a nossa real motivação de buscarmos a Cristo. Então nós temos pelo menos 3 lições aqui que eu queria destacar para que a gente possa responder e, na maioria dos casos aqui, reafirmar esse nosso comprometimento com o Evangelho, nosso comprometimento com Cristo. E a primeira lição é que Jesus ele se revela quando e como Ele quer aos seus seguidores para transformá-los pela sua vontade, não pela nossa. Nós vemos aqui o verso 25, o começo disso, eles dizem: e achando-se no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E a gente vê aqui que as pessoas, já tinham pessoas em Cafarnaum, do outro lado esperando, e quando encontraram ele lá, os que ficaram viram que ele não saiu no barco, somente os discípulos, e rolou aquela curiosidade de como ele atravessaria o mar e tal, mas Jesus ele não responde essa demanda superficial, uma pergunta que teria em si também uma resposta superficial, e Jesus procura dar uma resposta mais direta, mais objetiva, e a gente vê isso no verso 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então Jesus, ele dá uma resposta direta, não dá aquela superficial, mas dá uma outra, não para responder a curiosidade dele, não para responder a intenção superficial deles, mas Jesus sabia que eles tinham visto que todos testemunharam da alimentação dos 5.000, e eles perceberam o sinal, mas também não tinham identificado Jesus como Messias. Eles perceberam ali um milagre e algo interessante. Talvez ali, o texto em João, um pouco antes, João vai dizer que eles já estavam percebendo ele como um líder esperado, como o profeta. João vai dizer que eles queriam até aclamá-lo como rei. E Jesus, percebendo a intenção superficial deles, Jesus ele se esquiva, se retira, e ali naquele momento ele já dá uma resposta, né? Ele volta-se para eles, né? E diz, né? Que eles viram o sinal que Jesus fizeram, portanto eles perceberam somente uma ação externa, uma superficialidade do ato. Aqui fica implícito que eles deixaram de ver o que estava por detrás dessa ação externa. E escapou deles o significado real da alimentação ali. Os sinais agora demonstram o que significavam. E Jesus ele procura
explicar, né? Nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos anteriores, eles também, os 12 discípulos que já estavam com Jesus, já estavam sendo chamados diretamente, em algum momento atrás eles também não tinham percebido, e naquele ato ali da multiplicação dos pães, também nem os 12 tinham percebido esse real motivação, esse real significado dessa alimentação. Então, Marcos vai dizer, no capítulo 6, pois não tinham compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estavam endurecidos. Marcos 8, no capítulo 8, eles se esqueceram de levar o pão no barco e não tinham consigo senão o pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais? Porque não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? E assim, o entendimento deles estavam reduzidos, estavam cerrados ainda, não estavam completamente abertos ao que Jesus estava ensinando. Então essa narrativa sinótica, ela deixa simplesmente aquela sensação sobre a superfície da alimentação. Aquela alimentação milagrosa, a partir de apenas 5 pães, alimentar 5.000, 2 peixinhos apenas, alimentar 5.000, ainda sobrarem aquele tanto que sobrou. E João traz à luz o sentido oculto. João, ao contrário do sinótico, ele vem aqui trazer esse sentido que está registrado num discurso que logo a seguir vai vir sobre Jesus, o pão da vida, que vai começar e vai terminar no verso 59. Mas a aplicação que nós podemos trazer até então é que tudo que a gente pode perceber, tanto no processo que ocorreu em nós, como no processo daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, por essa ação milagrosa da graça de Deus, que é abrir os olhos, é destapar os ouvidos, a gente percebe, como Paulo diz no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, que todos estão mortos nos seus delitos e pecados, assim como nós outrora estávamos. Ou seja, é difícil, por mais clara que seja a mensagem, mas enquanto o Espírito Santo não intervir, Paulo ele faz essa analogia aqui de um cadáver, não à toa, um cadáver espiritual, aquele que não tem ânimo, que não tem disposição por si só de compreender, de decidir, de fazer suas escolhas, que está morto, completamente morto, até que tenha vida. E como é que um cadáver tem vida? Então, essa aplicação é difícil ao entendimento. Às vezes ocorre conosco, quando a gente quer dizer isso para um amigo chegado, para um familiar chegado, a clareza que é tão clara ao nosso entendimento, que um dia não foi, por ser tão límpido o entendimento, a gente acha que o outro também precisa enxergar daquela forma. Mas se nós lembrarmos do nosso tempo, lá de trás, quando começamos a ouvir esse processo redentivo, quando começamos a ouvir o plano de Deus para a nossa vida, nós podemos perceber que nós também não tínhamos uma compreensão clara e plena. Ela foi gradativa. A segunda lição que nós podemos ver é que confiar que só Jesus, o Cristo, é capaz de suprir nossas demandas essenciais, nos dispondo de todos os recursos para viver intensamente nele. No verso 27, vamos ver Jesus dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, para
a este o Pai, Deus, o selou. Então já estava determinado que aquele que ouviria, aquele morto no geral, né? Paulo aos Romanos, no capítulo 3, vai dizer: pois todos pecaram, não há um que faça o bem, não há um sequer. Todos igualmente se extraviaram. Então todos, nesse sentido, quer dizer exatamente todos. Não há um que faça o bem, não há um sequer. E Deus, na eternidade, escolheu aqueles que ouviriam e entenderiam. Decidiu quem teria os seus olhos abertos, e eis nós aqui, ouvindo, compreendendo, desejando, querendo mais da palavra de Deus. Isso é o exemplo que pode ocorrer. Nesse ponto, Jesus ele apontou para o significado espiritual do milagre. O selo de aprovação de Deus para o seu ministério, as suas afirmações. O discurso começa e termina com um diálogo. Vê que é um diálogo, ele não vai na intenção do povo de resposta superficial, mas ele começa com esse diálogo simples, um diálogo informal, e ele começa a se revelar, e há uma liberdade no diálogo comum ali de Jesus, e aí ele começa a lhe dizer do contraste do alimento. Esse trabalho aqui não quer dizer que devemos ralar, trabalhar, suar para a nossa salvação. É o contrário. Esse trabalho aqui é se esforçar a dar frutos pela bênção que já foi alcançada. É um trabalho que vai testificar do que já aconteceu. E em contraste desse alimento perecível, Jesus ele entra com esse contraste do alimento perecível com o espiritual, é semelhante àquele contraste da água material com a água espiritual, na conversa de Jesus no capítulo 4, com a mulher samaritana. Ele fala, que mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesse quem lhe pede água, mulher, dá-me de beber, pediria a você, e eu te daria a água da vida. Então, assim como a água do poço de Jacó não podia dar refrigério à alma, como a água viva faz, também o alimento que desaparece com o uso, ele também não pode alimentar para a vida eterna. Então, à frente, ele vai se manifestar como o pão da vida. E nós vemos que o que pode sustentar a vida física, mas não pode transmitir a vida eterna. O pão é passageiro, vamos comer e voltar a ter fome. O que aconteceu com aquela multidão? Foi saciada no deserto e a fome começou a bater. A boa ideia seria encontrar Jesus de novo, para suprir a minha necessidade. E aí que começa a confundir. Poxa, será que Jesus veio para isso? É claro que não. E mais à frente ele vai se revelar dessa forma. Então, aqueles que comem dele nunca mais têm fome. É o que ele vai dizer mais à frente. Ele procura evitar o uso do termo Messias, ou qualquer outro que fosse ao encontro das inspirações. Ele não se apresentava jamais como rei, porque senão ia associar muito facilmente com as pretensões do povo. Então ele vai sempre como filho do homem, prestando-se bem a esses propósitos, que ele se manifestava de modo quase que anônimo. Ele não era aguardado numa expectativa como filho do homem, mas as suas ações revelavam que ele era algo mais do que aquilo. E ele se diz como filho do homem, firmando o seu selo. E Deus o indicou como seu representante autêntico, autorizado para dar o alimento e para dar principalmente a vida. E a aplicação que nós podemos ter nesse ponto é que uma vez que Cristo se revela a nós, sabendo agora quem Ele é, a nossa vida pode e deve
somente convergir nele. Uma vez que os nossos olhos foram abertos, aí voltando lá para aquele ponto de Efésios, estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. No momento em que ele pega aquele cadáver espiritual que éramos nós, nos dá vida, aquela ação, aquela palavra técnica monergística de Deus, somente Deus age naquele cadáver, nos deu vida. E uma vez nos deu vida, ele coloca a fé, nos aponta a Cristo, e a gente começa uma caminhada de trabalho, de esforço, não para alcançar, mas para testificar do que fomos alcançados. Então, essa é a convicção, essa é a lição que nós precisamos entender quanto a esse trabalho. A terceira e última lição: nós precisamos crer em Cristo como o enviado de Deus em nosso favor, certos de que tudo que deveria ser feito, ele já fez por nós. No verso 28 e 29, eles vão dizer: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. As pessoas pensavam que a vida eterna podia ser assegurada por meio de algo, mas elas mesmas, que talvez elas mesmas pudessem fazer. Porém, Jesus mostrou que estavam muito enganados. A gente pode ver esse exemplo de Efésios. No capítulo 2, no verso 8, e Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. E essa fé que você tem hoje, que te trouxe aqui hoje, não é sua. Ela é dom de Deus. Não vem de ninguém de vocês, não vem da intuito, da capacidade, do trabalho, do esforço de nenhum de vocês, para que ninguém se glorie. Até a fé que temos nele é dom de Deus. E isso até demonstra um pouco dessa teologia da prosperidade que a gente cansa de ouvir por aí. Se você está nessa situação difícil hoje, ou você está em pecado, ou você não tem fé. Aí a gente pergunta: qual dessas condições nós não estamos? Quem é que não está em pecado? E quem é que tem fé de si mesmo? Ninguém é capaz. Então já desmonta nesse princípio. A fé que temos, ela foi doada por Deus, com exclusividade para nós, para que nós a desenvolvamos com nosso esforço, nosso empenho, para frutificar de acordo com essa fé que recebemos. E essa fé vai trazer frutos. E frutos para quê? Para nos gloriarmos? Não. Para Ele ser glorificado. Para a glória de Deus. Os frutos são sempre para a glória de Deus. Cristo é o centro. Tudo aquilo que vem para tentar nos orgulhar, temos que entender que tem que ser podado esse pensamento, esse sentimento. É para a glória de Cristo e de Cristo somente. Amém? Então Jesus, ele começa a dizer para eles que é preciso trabalhar por um alimento imperecível, que é exatamente esse esforço. Assim como precisavam ter um trabalho diário comum para ganhar seu alimento do dia, eles também deveriam executar tarefas prescritas por Deus para receber a comida. Ou seja, eles precisavam testificar daquilo que vinham sendo recebido, buscando a Deus, fazendo o exercício tal como estamos fazendo aqui nessa noite, buscando conhecer mais do Senhor, buscando a comunhão com os santos, buscando essa comunhão juntos uns com os outros, para juntos estarmos glorificando a Cristo, não a nós. E isso traz esse desenvolvimento da fé, e Cristo, de fato, através disso, vai ser e será sempre glorificado.
Então, Jesus garante que essa exigência básica de Deus, ela vai ser resumida na fé. Então, a fé que nós temos, ela vai ser desenvolvida. Mas essa fé não é nossa. Foi dada por Deus. Então, ele deixa muito claro. E Malaquias vai dizer, no capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Estava então exatamente profetizando esse momento, o momento em que Cristo estaria se manifestando e fazendo com que o seu nome fosse compreendido, o seu ministério, a sua missão fosse dada ali com clareza para aqueles que estavam ouvindo. E a aplicação que nós temos, que agora entendendo que todas as coisas é dele, por ele e para ele, devemos segui-lo vivendo intensamente essa comunhão pela oração, amor à sua palavra, aquela busca diária do nosso devocional, aquela busca diária de orarmos e conhecer mais do Senhor para nossas vidas, não só para nós, mas também para que testifiquemos dele, para que sim, de fato, isso produza frutos, e frutos que glorificam a ele. Então, por uma conclusão, eu gostaria de ressaltar nada mais que a própria Escritura para nos trazer fé ao nosso coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. É a palavra que é o veículo principal para que essa fé seja entregue, ela seja fortalecida, seja crescida e fortalecida dia a dia na nossa vida. E é pelo ouvir, nada melhor do que a palavra de Deus. Então vejamos alguns textos aqui que traz o exemplo dessa revelação direta que resulta nesse chamado que é irresistível. Esse chamado que nos foi dado para nascermos de novo, ele foi um chamado irresistível. Não tem como dizer não. Cristo nos chamou e estamos nós aqui para a sua glória. João Batista, por exemplo, no capítulo 1 de João, verso 15, eu vou dizer aqui alguns versos, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. No dia seguinte, verso 29, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confirmando ali o início da missão, confirmando a essência da missão de Jesus. André, já no verso 40, vai dizer, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que é traduzido, é o Cristo. Então, a mensagem era irresistível. A consciência, o Espírito Santo trazendo clareza à mente, mas através, os ouvidos não só ouviam, mas também escutavam. Esse milagre, eles só não viam, mas também enxergavam. Começaram, então, a arder-lhes o coração. Filipe, no verso 43, vai dizer, no dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhes, segue-me. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu e os profetas,
Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael vai dizer, respondeu e disse-lhe, Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí a mulher samaritana, já no capítulo 4, no verso 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Já os samaritanos, no verso 42, e diziam à mulher, não, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Já no capítulo 5, João vai dizer sobre essa missão de Jesus, no verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida eterna em si mesmo. Aconteceu isso conosco. Estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Aí Ele vai se revelar mais à frente, já no verso 35 do capítulo 6, onde Ele se revela como o pão da vida. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu, vem a mim. E dizia por isso, e eu vos disse que ninguém pode vir a mim, porque se por meu Pai não lhe for concedido. Então, queridos, para fechar, mais um texto aqui que quero deixar aqui, que não cabe a nós, mas cabe a Deus. Vejamos em Mateus, capítulo 16, verso 13. Eu vou olhar aqui, depois vocês conferem. E chegando Jesus à parte de Cesareia, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, aí fica a pergunta. Agora, quem de fato nós somos? Por que realmente e definitivamente nós temos a convicção de que estamos aqui? Buscando as convicções superficiais para a nossa vida ou as essenciais? Considerando aqui a palavra de Deus, a gente sabe que todas as coisas passam. Nada. Isaías vai dizer, e Pedro também vai replicar, que assim
como acontece com a erva, acontece com a nossa carne. Toda a sua glória, toda a glória da carne, ela se vai como a flor da erva. Ela seca, se murcha e cai. Mas, portanto, todavia, entretanto, a palavra de Deus, ela dura para sempre. E essa palavra que nós temos que nos firmar, é nessa palavra que a nossa fé vai crescer e se fortalecer. Porque, de fato, dias difíceis virão. Talvez, se está difícil hoje, possa piorar as circunstâncias, mas a nossa expectativa não está nas circunstâncias. Aleluia. Nossa expectativa está na palavra do Senhor e no Senhor da palavra. E para fechar aqui, só o outro texto de 1 de Pedro, para a gente entender o que aconteceu conosco e agora qual deve ser a nossa ação direta. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 4 a 10. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, meus queridos, nós não temos que andar por aí tentando convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós só temos que proclamar as virtudes de Cristo. Temos que proclamar as virtudes, dizer quem éramos e agora quem somos e para onde vamos. Isso é o suficiente. E esse nosso discurso não é para convencer. Esse discurso é só para mostrar para eles. E a quem caberá abrir os olhos é somente o Espírito Santo ou não. Ou vai ser pedra preciosa para esses que ouvirão, ou será também pedra de tropeço. Mas para nós, que estamos em Cristo, devemos viver intensamente para a glória de Cristo, proclamando, anunciando, relatando de quem é Cristo para nós e quem deve ser Cristo para eles. O resto é o Espírito Santo que vai agir.